Muito bom, rapaziada do meu canal. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo. De novo, é um vídeo diferente, mas nós estamos a uma semana da nossa maratona de resultados que vai se iniciar no segundo trimestre de 2026, né, das ações. E enquanto isso, nós estamos aqui explorando outros temas, né? E o tema que nós vamos abordar hoje, vocês já estão lendo aí, eu li esse livro. E é um livro muito legal, tá? Eh, é uma disciplina muito antiga, se você for pegar os orientais, né, os budistas, os indianos, eles fazem muito, uma prática que também é cristã, que é o jejum, né. Nós vamos desvendar aí as chaves que estão contidas lá no livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Esse livro foi escrito pelo, Mahesh Chavda, né, acho que é assim que fala, né. E aí, né, nós vamos nesse vídeo entender aqui o resumo do poder do jejum, né, e da oração em conjunto, e aí você vai entender como você pode mover o sobrenatural através do quebrantamento físico e espiritual, né. Então o físico do corpo ali, e no espiritual é quando você abre mão do seu tempo para estar orando, né. Então, você vai ver algo aqui que pode revolucionar a sua vida espiritual, tá ok? Vamos lá então, próximo slide, tá? Bom, o slide aqui ele tá na mesma lógica do Charlie Munger, tá? Então, assim, é a mesma coisa aqui, eu só mudei os textos. Então, vamos lá, vamos para cima. Bom, primeiro nós precisamos aqui entender sobre o Mahesh, né? Esse cara, ele, se não me engano, ele é fundador de uma igreja, eu acho, tá, eu não sei. Vamos olhar aqui, porque eu não sei da origem não, só sei que o tema eu achei legal, né, e eu queria olha, ele é pregador, Mahesh Chavda. Deixa eu ver aqui se ele é de alguma igreja, não tem Wikipédia não? Hã, deixa eu mandar a wiki aqui dele, vamos lá. Aqui ó, ih, tá em inglês, hein. Não tem problema não. Não, tá em outra língua, né, nem é inglês aqui. Jesus, tá difícil, né. Mas o Mahesh Chavda é importa aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, eh, vamos pegar aqui para ver se tem mais informação aqui na Wikipédia. Mas é interessante, porque o Mahesh, ele não nasceu em ambiente cristão, ele nasceu lá no Quênia, ele é filho de uma família extremamente rica e nobre lá no Quênia. Ele não explicou muitos detalhes de como isso funciona, eu também não sei como funciona, mas pelo que parece tem uma casta hindu, ele era de uma casta hindu que já acumulava mais de 900 anos de tradição, e ele teve que, ir de encontro a essa cultura familiar para se tornar cristão, porque um dia uma missionária, passou por ele e entregou o Novo Testamento para ele. E aí ele leu aquelas páginas, pelo que parece ele leu a Bíblia, começou a ler a Bíblia por causa dessa moça, e essa moça, veio e impactou a vida dele, né, porque ele leu um versículo, até agora não carregou, não sei porquê, mas enfim. Ele leu esse versículo de João 14:6 e lá fala: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a mim senão por Pai", né, e aí senão ninguém vem ao Pai senão por mim, né. Então, algo inexplicável aconteceu dentro dele, ele fala um pouquinho da experiência e ele passou a ser cristão. Ele renuncia à sua riqueza, renuncia à sua herança, renuncia à sua própria casta lá no Quênia e mergulha de cabeça na jornada de fé dele. E aí, como está escrito ali no Google, né, ele é pregador e tudo mais, então ele é um cara que tem aí tem muita relevância no cristianismo, né, e a ponto de escrever um livro, né, não sei por que que não tá abrindo, é isso aí, né. A internet caiu agora. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Mas não dá pra ver, beleza. Ótimo, mas a gente não precisa de internet para gravar aqui esse vídeo especificamente. Vamos voltar aqui para o slide, e aí, nós vamos mergulhar no livro, tá. Então o livro, ele começa com um testemunho muito impactante de jejum.
uma das primeiras experiências que Mahesh tem com o jejum, que é o caso de Steve, né. Eh, o que que é esse caso? Eh, Antes, né, o Mahesh ele explica que antes de nós vivermos grandes milagres na nossa vida, nós temos que estar dispostos a passar pelo deserto, onde esses milagres são gerados. Então, após a conversão e ele foi morar nos Estados Unidos depois, Mahesh passou por um longo período que ele chama de deserto pessoal, porque ele não conseguia ganhar dinheiro, ele ainda não era um grande pregador, né. Então, ele começou servindo a Deus num lugar mais humilde possível, que era num hospital público cuidando de crianças. E aí, ele cuidava de pessoas que tinham deficiências mentais severas lá em Lubbock, no Texas. E foi lá que ele encontrou o caso que mudaria para sempre a sua história, né, e com esse garoto que se chama Steve. É até interessante esse caso, porque, pelo que parece, existe uma questão espiritual e mental que não permite que as coisas se misturem, no ambiente de trabalho. Mas enfim, o Mahesh conseguiu fazer isso aqui, né, e o caso é o seguinte: existia um jovem lá de 16 anos nesse hospital, que além da limitação física e mental que ele tinha, ele sofria de uma opressão que o levava a automutilar ele o tempo inteiro. E aí ele batia no próprio rosto, chorava, ele se machucava dia e noite. E aí os tratamentos convencionais que o hospital oferecia, camisas de força, os remédios pesados, não faziam efeito nenhum, apenas deixava ele ainda mais agressivo. E aí Mahesh viu aquele sofrimento humano, né, ele se colocou no lugar, e aí ele foi orar num lugar privado no hospital, e ele falou: "Senhor, eu não posso aceitar essa pessoa se destruindo assim". E aí o Espírito Santo trouxe à sua mente, de forma audível e clara, a passagem de Mateus 17:21. Jesus explica-lhe o motivo de os discípulos não conseguirem expulsar um demônio de um filho de uma pessoa que estava sendo atormentada, né, e aí, Jesus fala que aquela casta não sai senão por oração e jejum. Então depois disso, né, depois que o Mahesh teve essa experiência com Deus, Mahesh entendeu que ele deveria fazer um jejum por essa criança uma e fazer orações ao longo de um período de 14 dias. Então, por 14 dias ele passou bebendo apenas água e estava intercedendo muito por esse garoto, né. E aí, claro, 14 dias bebendo apenas água é difícil, né, mas ele estava revestido de uma autoridade espiritual implacável, né. E aí Mahesh entrou na sala que o menino ficava, orou, pediu para que os outros saíssem, pôs a mão na cabeça, né, do garoto, e aí, ele ordenou em nome de Jesus que o espírito de mutilação saísse daquela vida. E aí naquele exato instante, o Steve já se acalmou, o tormento parou de forma imediata, e aí, as suas feridas que ele mesmo fazia se curaram, né, e isso aí foi a prova viva. E essa foi a primeira experiência, essa experiência abre o livro do Mahesh, e é uma experiência muito marcante, né, porque você se lembra, fala assim: "Nossa, quantas pessoas podem estar sofrendo financeiramente ou no ou na saúde, né, com alguma doença que poderiam ser resolvidos, talvez, com jejum e oração", né, e as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento, né. E aí nós vemos aqui, é interessante aqui nós entendermos a ciência do jejum, tá. Por quê? Porque existe toda uma estratégia por trás da batalha espiritual. E o jejum, ele não serve para dobrar o braço de Deus ou para convencer ele a fazer algo por nós à força. Deus, ele já nos ama e ele quer agir, né. Lembre-se que você não pode fazer um jejum de forma obrigatória. Você precisa fazer um jejum de forma voluntária. A Bíblia fala sobre aquele que faz algo de forma voluntária, Deus tem prazer com isso, isso nos traz mais alegria, né. Então o jejum ele serve para dominar e silenciar a nossa própria carne.
Então, eh, quando a nossa carne grita demais, o ruído espiritual, isso bloqueia, né, a nossa sensibilidade com o nosso espírito, né. Enquan então quando você diz "não" para o seu estômago, você está dizendo "sim" para o seu espírito, né. Então sua mente fica mais clara, sua percepção da presença do Espírito Santo se torna cirúrgica, e você passa a caminhar na autoridade espiritual que Jesus te prometeu. Então, lembre-se, jejum não é barganha com Deus não, né, aí é aí que você vê a veracidade do que o Mahesh escreve, né. Por mais que eu não conheça e não saiba quem é o Mahesh, e é interessante falar isso, porque, eu não conheço o Mahesh a fundo, né, eu só peguei e li o livro porque achei o livro interessante, tá. Mas aqui que você vê que, pô, o cara tá escrevendo um livro sobre jejum e só dele ensinar que o jejum não é uma troca com Deus, já valida aí toda a experiência com a leitura do livro, já valida que o livro foi bem escrito, né? É um livro que tem boas origens, né? Não só de filosóficas, mas com base na Bíblia também, por aí vai. Então, nós vamos aqui para os 3 pilares do poder, no caso, ou do jejum, né. 3 pilares. Você precisa entender que, a guerra espiritual ela tem 3 pilares. Então, primeiro tem a guerra e a vitória, né. Então, existem fortalezas na vida financeira, né, você precisa fazer esse diagnóstico, né. Por que que eu não consigo romper? Por que que eu não consigo guardar um dinheiro? Por que que eu não consigo comprar um carro, uma moto? Por que eu não consigo avançar financeiramente? Talvez seja um espírito maligno que esteja impedindo o avanço, né, da sua vida financeira. E aí, você decide se posicionar em jejum, né. O segundo, então esse aqui é o primeiro, né, então o segundo é a compaixão ativa, né. Milagres, ele não acontece para dar visibilidade ou status, né, isso não acontece por causa disso. Deus, ele não tá nem aí para fama em rede social, enfim. Eles fluem, milagres fluem, quando o coração se move da íntima compaixão pela dor do próximo. Então, Jesus ele se colocava tanto no lugar do próximo que, ele fazia essas coisas para ajudar o próximo, tá. Então a compaixão é muito importante. E aí, por último, a persistência, né. Não é para fazer um jejum de um dia só e pronto, né. É uma vida de consagração constante, né. E aí, o autor, ele até fala que ele fez alguns jejuns de 40 dias, assim como nosso Senhor fez, Jesus Cristo, né. Eh, e aí, ele conta mais experiências de jejuns que ele fez, que foram propícios para milagres acontecerem, né. Eu lembro de um caso muito interessante no livro dele, que a moça ela era cega, e aí o Espírito Santo sempre conduzia ele a orar por ela no fim, né, dos cultos, né. E aí ele já estava lá nessa cidade, já tinha alguns dias e toda vez ela ia na frente, orava, né. E aí não acontecia a cura. E ele sabia que tinha cura ali para ela, né, mas ele não sabia por quê. E aí, depois de 7 dias, esse processo dei uma palavra, orei, e aí no final chamei todo mundo que queria receber cura, alguns recebem cura, outros não, e aí no outro dia a mesma coisa, a mulher não recebia cura, aí no outro dia ela voltava. E aí, ele falou que um dia, e aí no sétimo dia ela foi curada, ele não sabe por quê, mas ele ficou feliz, deu glória a Deus, né, e tal, porque ele tinha feito um jejum de consagração forte para essa cruzada espiritual que ele está. E ele um dia, perguntou para Deus por que daquilo, e Deus mostrou para ele que era uma entidade espiritual que tinha tentáculos. Então, todas as vezes que, ele orava, a cada dia caía um tentáculo, só que aí o espírito colocava o tentáculo novamente. Então, aqui revela a persistência da moça em querer ser curada, mas também a persistência de quem está orando, né. Você não pode falar assim: "Ah, fiz um jejum de um dia e tá bom". Não, você precisa ter persistência, né. As coisas não acontecem no nosso tempo, e sim no tempo de Deus, né.
E aí, nós vemos aqui para a verdade central do livro, né? Essa é uma das principais frases do Mahesh. O jejum não muda Deus, ele muda você. E quando você é mudado, a atmosfera ao seu redor é forçada a se alinhar com a vontade soberana do Pai. Então, isso aqui sintetiza o livro, tá? Não, não é usar uma disciplina espiritual de, olha, eu faço jejum, eu oro, porque você tem que usar isso como um amuleto, ou um negócio com Deus. Não é para você fazer isso. O foco principal da consagração, de fazer um jejum, de fazer uma oração, de ler a palavra, é alinhar o seu coração, alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E quando o nosso coração bate no mesmo ritmo do céu, o impossível acontece na terra. Então, por isso que você vê lá os apóstolos fazendo milagres sobrenaturais. Tanto Pedro quanto Paulo, ambos apóstolos de Jesus, ressuscitaram uma pessoa. Esse é um milagre sobrenatural, né? Ou curaram pessoas, né? Curaram pessoas enfermas, coxos, né? Pessoas que não andavam e voltavam a andar e por aí vai. Então, assim, é, é porque o coração deles estava batendo no mesmo ritmo da eternidade, do céu. E aí o impossível, querido, acontece aqui na Terra. Então, é, enfim, aqui vem o jejum bíblico versus religioso, né? Então, Jesus mesmo fala, né? Que os fariseus eles já teriam ganho a sua recompensa quando eles faziam o jejum, tentando chamar a atenção das pessoas, tentando ficar triste, né? Então, aqui, né, a motivação de quem faz um jejum de forma religiosa é tentar convencer a Deus, né? E aqui não, aqui é uma rendição para permitir que o Espírito flua. E aí a visibilidade, né? O cara fica triste, ele demonstra sofrimento, ele reclama a todo instante, né? E já o que faz o jejum bíblico, né? Ele se consagra de forma secreta e ele quer comunhão íntima com o Espírito Santo, né? Então, na atitude interna, ele se orgulha por estar fazendo um jejum, ele se acha melhor do que os outros, né? Mas no jejum bíblico o cara se quebranta, né? E ele tem ali um amor sacrificial pelos outros, né? E aí o resultado espiritual, ele se frustra, ele cansa, e ele alcança a esterilidade, enquanto no bíblico a autoridade real e libertação do sobrenatural ao seu redor, né? Então, essa é a diferença aqui do jejum bíblico versus o jejum religioso, né? Que é o jejum religioso é aquele que os fariseus fazem, né, na Bíblia, e que outrora, né, nós nos barramos com algumas pessoas que fazem essa prática, né, com esses mesmos entendimentos aqui, né. Bom, e aí nós vemos aqui com um gráfico, né, bem simples, porque, assim, isso é uma coisa muito ensinada nas igrejas, né, talvez muito pouco ensinadas, eu diria. A galera, ela acha que ser cristã é só ir na igreja, ser crente é só ir na igreja ou, na verdade, nem ir na igreja, né, mas ele, respeita a Deus e tal. Você precisa ter um posicionamento de ir na igreja, né, você não pode acompanhar uma igreja online, mas você precisa equilibrar essas coisas aqui no seu dia a dia, tá. Então, você precisa ter ali um período de comunhão, de intercessão com o Espírito Santo, você precisa ter uma vida de intimidade, no caso de jejum. Você precisa ler a palavra e você precisa sair lá fora, demonstrar compaixão, né? Então, é a sinergia entre oração e jejum, né? Que gera aí um crescimento exponencial em autoridade espiritual e poder de transformação, tá? Então, lembre-se sempre, você precisa equilibrar essas coisas. O cara que só ora, ele não alcança as outras coisas, né? Por isso que chama oração, né? Porque existe o orar, que é o falar com Deus, e existe a ação. Então você primeiro fala com Deus e depois você age, né? E aí o jejum é de quebrantamento, né? Falando, olha Deus, eu quero ser usado, eu quero ser eu quero ser usado como instrumento nas tuas mãos, né? Eu quero gerar compaixão, enfim, dependendo do objetivo do jejum, né? Aí vem o estudo da palavra. Você precisa ouvir a voz de Deus, lendo a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, né? E a ação para com o próximo, né? Então, a linha do tempo aqui do Mahesh é mais ou menos essa, né? Primeiro, ele escolhe aqui
renunciar à nobreza lá atrás e aceita Jesus. Ele passa por um ano de deserto, onde ninguém conhece ele, onde, né, só tá ele e Deus ali no deserto. Período difícil, trabalhando no hospital, vendo gente deficiente, né? São anos de serviço silencioso ali. E aí a revelação, né? Milagre que veio aqui, o milagre de Steve, depois de um jejum de 14 dias, e aí o ministério, né? Então, o ministério veio depois de ele cumprir tudo no secreto aqui, né? Milhares de cura, libertação, jejuns aí feitos de 40 dias, então é uma continuidade. Não é um jejum de um dia e para, é um jejum de uma vida inteira, né? É uma vida inteira de jejum, onde você separa tempos da sua vida para fazer um jejum, né? E aí, nós encerramos nosso vídeo aqui hoje, tá? É bem simples o livro, não é um livro grande, é um livro muito fácil de ler, é um livro que tem passagens bíblicas, ele se ancora em muitas passagens bíblicas para explicar o conceito do jejum, né? E eh eh vamos iniciar aí um período de consagração, né? Separa um tempo, silencia a carne, busca o sobrenatural de Deus, né? Se esse resumo aqui do Mahesh edificou a sua fé, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando de um despertamento espiritual, né? Está precisando de procurar uma igreja, está procurando de ter comunhão com os irmãos, né? Deixa o seu like aí, inscreve no nosso canal, se inscreva aí, para não perder próximos resumos de grandes livros que eu vou ler, né? Já tem um resumo bem aclamado aqui, né? Um resumo muito bom dos Heróis da Fé, do Orlando Boyer, né? Um livro muito excelente. Eu até vou deixar aqui ele recomendado. Vou deixar aqui na recomendação do vídeo os vídeos, o vídeo do Charlie Munger, né? A Sabedoria de Charlie Munger, do Peter D. Kaufman, né? Que eu também deixei o resumo registrado aqui no YouTube. E aí eu quero agradecer muito a sua audiência. Muito obrigado por me acompanhar aqui nesse canal. Esse é o canal de ações, né? Mas a gente tem que intercalar com esses temas, até mesmo para fugir um pouco do tema essencial de ações, né? Mas esse é um canal de ações onde a gente mostra o acúmulo de patrimônio através das ações, né? Já abri um pouquinho aí da minha vida contando sobre a aquisição do carro, e existe uma infinidade de conteúdos neste canal, e você vai ficar muito feliz se você se inscrever neste canal e fazer parte, né, de cada vídeo, que é uma história ao longo das semanas e dos anos, tá ok? Então, muito obrigado e um grande abraço, até o fim, e vamos lá até o fim desse período sabático, né? Período aí de férias dos resultados trimestrais, mas na semana que vem nós estamos de volta. Valeu, um abraço e até